Olha, irmão, eu vou deixar uma mensagem aqui, porque nós às vezes precisamos de uma palavra amiga, né, de uma palavra de Deus para nos animar o nosso dia a dia, animar, né, a nossa vida, que às vezes nós estamos abatidos por alguma coisa que nós vimos, algumas palavras que nós ouvimos, né, que nos entristece, que vem nos entristecer, mas eu quero dizer para você nessa manhã que Deus é contigo, Jesus te ama, né? Você não está sozinho nessa peleja, né? Deus é contigo, confia nele, irmão. É assim, né, irmão? Como tá, ainda, irmão, nós devemos confiar em Deus porque Ele é nosso socorro presente na angústia, né? Ele é o Deus forte, o Deus poderoso, é o Deus, né? Ainda que há um rio, né, cujas as correntes alegra-se a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, irmão. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus ajudará nós no romper da manhã, né? A luta pode vir, no sufocar, o choro pode durar uma noite, irmão, mas a alegria ela vem pela manhã bem cedo. Não tem luta que permanece para sempre. A luta vem, mas em seguida atrás dela, irmão, vem a vitória. Vem um refrigério de nossa alma. Às vezes nós estamos angustiados, né, sofrendo, nada dá certo em nossas vidas. Nós mexe ali, nós mexe aqui, catuca ali, catuca aqui. Aí só vê a porta se fechando. Mas eu quero dizer, essa porta que está fechando não é a porta verdadeira. Deus permite que a porta se feche porque essa é uma porta que pode nos trazer problema, consequência lá no futuro. Mas a porta verdadeira está com Deus, ela vai abrir, né? Ela vai abrir e tudo é o tempo de Deus, nós temos que esperar. Às vezes nós achamos que está demorando, mas não está, é o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmão, não é o nosso tempo. Né? Deus, ele tem tudo determinado para o dia certo, para a hora certa, o local certo. Às vezes nós estamos no lugar errado, na hora errada, porque nós não consultamos a Deus, não pedimos direção a Deus. Eu quero dizer e vou falar nessa manhã, não se preocupe com o que está acontecendo na sua vida. Se você não tem um café para tomar nessa manhã, se você não tem um leite para o teu filho, se seu filho está chorando, olha, Deus está entrando com providência nessa manhã. Aguarde, tenha fé, porque Deus ele envia teus anjos. Elias, quando entrou na caverna, Deus não levou, não enviou o corvo para levar alimento para Elias. Assim também somos nós, que cremos no Senhor, confiamos no Senhor, cuja esperança nossa é o Senhor. E nós confiamos nele, não há outro Deus. Às vezes ele nos prova para ver se nós estamos perseverando, se nós estamos crendo nele. Tudo pode desabar em nossa volta, tudo pode desbarrancar, mas de menos a nossa fé pode desfalecer na presença de Deus. Ainda que o mundo, irmão, venha cair sobre nós, mas devemos confiar, porque Deus nos salvará. Ainda que nós estamos nos fundos do mar, igual o Jonas foi, Deus de lá nos tira com teus braços fortes, porque Ele está sempre com a sua mão estendida sobre nós. Muitas das vezes os crentes pregam nas igrejas, né? Os irmãos, os pregadores, né? Prega na igreja, ensinando nós a ter confiança em Deus. Quantos dele que eu conheço, irmão, que prega, mas ele está passando por luta porque nem ele mesmo confia em Deus. Ele quer passar uma coisa que ele não vive. Irmão, nós temos que passar para os nossos irmãos aquilo que nós vivemos no dia a dia de nossa vida. Porque aí nós estamos vivendo a palavra de Deus. Muitos pregam, mas não sabem o que fala. Muitos dizem para o irmão, irmão, confia no Senhor, mas ele mesmo não confia. A nossa esperança é o Senhor, irmão. O nosso socorro é Deus. Não há outro Deus. Não há Deus. Não há outro, a não ser o nosso Senhor, o Rei da Glória. O Senhor, nosso Deus Criador. O que criou o céu e a terra, o universo, criou nós, semelhança dele. Irmão, nós não devemos, tem muitas pessoas que falam assim, Deus não existe. Eu falo para essa pessoa, se Deus não existe, você também não existe.
Se você olhar no espelho, você vai ver Deus, porque você é a semelhança de Deus. Tem muitos incrédulos que já falou comigo assim, Deus não existe. Ele continuou falando, eu fiquei quieto. Você não está me ouvindo? Não, você não existe. Se Deus não existe, você não existe. Se você existe, porque Deus existe? Nós somos uma cópia de Deus. Então nós não podemos dizer, cada vez que a pessoa fala que Deus não existe, e está falando que ele também não existe. Porque nós somos criados semelhança de Deus, ele nos criou. Deus nos ama. Deus nos ama tanto que ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar, para resgatar desse mundo, né? E nos trazer a salvação. Então, irmão, nós devemos confiar em Deus. Não é uma necessidade, não é a simples luta que vai nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Confie em Deus, irmão. Você é eleito, é escolhido do Senhor. Você é nação querida, povo santo de Deus. Deus te ama, Jesus te ama. Jesus fica triste quando nós negamos Ele por causa de um pedaço de pão, por causa de uma porta de trabalho, né? Negamos Ele num fracasso que nós cometemos porque nós procuramos. Igual pouco tempo atrás o cara falou que Jesus era culpado de tudo que está acontecendo. Não, meu irmão. Culpados somos nós, nossos pecados e as nossas consequências. Deus deu livres arbítrio para nós escolher. Você escolheu o político para ficar lá. Se ele está fazendo errado, Deus não tem culpa. Você escolheu ele. O meu governador é Jesus. Eu não sou contra governador nenhum, mas o meu governador é Jesus. Então, se o homem falha, se o homem comete falha, que nós somos falhos, nós somos carne, então nós não devemos botar a nossa culpa em Deus. Por quê? Deus é santo, nós não somos santos. Nós buscamos a santificação para ser santo. Porque está escrito na palavra, seja santo toda maneira de viver. Sem santidade a qual não verá Deus. Então, se nós cometemos um fracasso, cometemos um erro, nós nunca devemos culpar Deus. Porque é nós que fazemos. Quando nós erramos, nós não pedimos permissão de Deus para errar. Nós não pedimos, Senhor, eu posso errar? Não. E por que quando erra, dá tudo errado, você comete aquele ato, né? Dá errado, você culpa Deus? Não, você não pode culpar Deus. Culpa você mesmo. Mas é como, né? Como está escrito, né? A pessoa, quando o diabo pecou lá no céu, ele, né? Ele trouxe a terça parte com ele. Então nós não devemos dar ouvido aos falsos profetas, porque hoje em dia está cheio de falsos profetas nas igrejas. Estão pregando por dinheiro, não estão pregando por amor, não estão ensinando, dando conselho prático aos irmãos para sair da luta, ensinando os irmãos a sair da luta. E a visão deles é no dinheiro. Isso aí já é problema deles. Eu só prego o amor e obediência a Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Se eu precisar, Ele me dá condição. Como Ele sempre me dá, Ele cuida de mim na hora certa, tudo chega na hora certa. Eu não peço nada a ninguém. Porque Deus, está escrito na palavra, que se a nossa necessidade for tão grande, e antes de nós pedir, Ele já dá, porque Ele conhece. Ah, mas eu estou passando por grande luta. Irmão, não é o tempo. Por isso você não vai morrer. Você não está sozinho nesse sofrimento. Deus está contigo, cada momento. Aqui, quando a gente está no mundo, a gente erra, a gente peca, a gente faz tudo de errado e não reclama quando a luta vem na nossa vida. Eu falo isso porque eu já vivi isso, né? O cara bebe, passa a noite de sono, sai debaixo de chuva igual eu saía para jogar capoeira antigamente. Nunca reclamei. Hoje em dia, se tiver um culto na igreja, não vou porque está chovendo. Eu reclamo, Senhor, está acontecendo isso, o Senhor não me ajuda. E quando nós estava pelo mundo, né, fazendo a vontade do mundo, tudo dava errado, a gente nunca reclamou com o mundo, mundo cruel, mundo, né, ruim, você está desgraçando a minha vida, nunca reclamou com o mundo. Diabo sempre sacaneou as pessoas, sempre judiou das pessoas, ninguém reclama que ele judia. Aí só reclama com Deus. Deus não é culpado de nada, irmão. É isso que eu quero te entender. Lembra dos teus passados lá para trás. Quando você vivia no mundo, muitas das vezes passando necessidade, faltava um pedaço de pão, você tomava um gole de cachaça, uma cerveja e estava tudo bem. Fumava um cigarro, estava tudo bem. Hoje em dia, se Deus nos provar, né, para ver se nós somos fiel a Ele ou não, a gente reclama, Senhor, está faltando isso, faltando aquilo. Ué, por que com Deus não reclama? Ele que está presente ao nosso lado, Ele que nos carrega nos braços. Olha, irmão, às vezes nós somos muito ingrato e cruel com as coisas de Deus. Nós não reclamamos quando o mundo
nos judia, nos pisa, nos castiga, mas reclama qualquer coisa que Deus está fazendo bem e a gente está reclamando. E às vezes nós reclamamos com mal. Vamos abrir os nossos olhos, vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós não venhamos murmurar contra as coisas dele, tá? Jesus te ama. Jesus te ama, irmão. Pode crer nisso, Jesus te ama, porque se ele não te amasse, não amasse a mim, nós não estávamos aí hoje com vida, aqui falando do Senhor, tá? Quantos livramentos ele nos deu? Nós esquecemos dos livramentos que ele dá a gente e dá a nossa família, porque não precisa só a família ser cristão, basta ser só você para Deus dar o livramento, porque está escrito assim, por causa daquela pessoa que é fiel a Deus, Deus guarda toda a casa. Às vezes você, cristão, é criticado no seu lar, mas não sabe o seu filho, a sua irmã, o seu esposo que está criticando, ou a sua esposa, não sabe que ele está levando livramento, sendo abençoado por causa da fidelidade que você tem a Deus e Deus guarda toda a casa. Continua crendo em Deus. Breve isso tudo vai passar. Está chegando o tempo de Deus nos reescolher. Muitos estão desviando. Irmão, não desvia. Procura andar em santidade, irmão. Procura andar em santidade. Você que gosta de ver televisão, eu vou falar uma coisa clara para você, né? Eu não gosto de falar que eu fui arrebatado, não, mas eu fui. Televisão é uma imagem também, tá? É uma imagem. Quando some é uma imagem. Não agrada a Deus ver televisão, não, tá? Você afasta disso, santifica a sua vida se você quiser viver com Deus. Porque isso é abominável, é o trono de Satanás, tá bom, meus irmãos? Deus te abençoa, Jesus te ama. É só você refletir. Quando você desliga ela, quando ela escangalha, eu falo o que? Imagem. Então, está escrito lá em Salmo que todo tipo de imagem feito pela mão do homem, Deus condena, tá? Ah, mas eu vejo o programa. Não tem programa bom ali não, irmão. Não tem programa bom. O que Deus abominar, vamos supor uma coisa que eu vou falar. Estou falando de mim, não estou falando dos outros. Se Deus, vamos supor, se eu estou num lugar, Deus falar que aquele lugar não serve, não é santo, não adianta eu pregar ali, porque vai sair anátema, tá? Não vai sair as coisas purificadas. Eu posso usar o nome de Deus ali, mas não está agradando a Deus. Então aquilo ali é para atrair as pessoas, para ter censura, tá, irmão? É abominável. Procura afastar das aparências do mal. Procura agradar a Deus, tá? Chegar mais a Deus e rejeitar o diabo. Resistir o diabo, ele fugirá de vós, tá? Jesus te ama. A paz do Senhor Jesus esteja contigo, que você tenha um dia abençoado e toda a sua família seja abençoada e guardada pelo Senhor Jesus. Amém. Fica na paz.